A noite sussurra. Conta histórias de lugares que é melhor deixar intocados, de sombras que se movem com vida própria. Reunimo-nos à luz tremeluzente das velas, atraídos pelo macabro, pelo inquietante. Estas são as histórias de lugares assombrados, cada uma delas um testemunho arrepiante da escuridão que permanece nos cantos do nosso mundo. De mansões em ruínas a hospitais esquecidos, estes lugares permanecem como lembretes arrepiantes de um passado que se recusa a morrer. Estão envoltos em sussurros de tragédia, de vidas perdidas e segredos enterrados nas suas fundações. Mergulhamos nestas histórias não para os fracos de coração, mas pela emoção do medo, pelo fascínio sedutor do desconhecido. Preparem-se. Estamos prestes a embarcar numa viagem ao coração do terror, onde cada rangido no chão, cada rajada de vento, pode anunciar algo sinistro. Estas são as histórias que se agarram a si muito depois das luzes se apagarem, as histórias que o fazem questionar o que se esconde para lá do véu da realidade. É corajoso o suficiente para enfrentar a escuridão? A casa da colina erguia-se no topo de uma colina desolada. A sua silhueta uma cicatriz irregular contra o céu ferido. Os habitantes locais falavam da casa em voz baixa, as suas palavras impregnadas de medo e superstição. Dizia-se que a casa respirava, que as suas paredes sussurravam segredos de um passado trágico. Um grupo de adolescentes ousados, movidos por um coquetel potente de bravura e curiosidade mórbida, decidiu explorar a mansão abandonada. Descartaram as lendas locais como mero folclore, ansiosos por provar a sua bravura. A noite aproximava-se rapidamente quando atravessaram a soleira da porta. A pesada porta de carvalho fechando-se atrás deles com um estrondo, como uma tumba a selar-se. O ar lá dentro era denso com o cheiro à decadência, e o silêncio opressivo só era quebrado pelo som das suas próprias respirações nervosas. À medida que se aventuravam mais fundo na casa, começaram a ouvir sussurros, baixos e indistintos, parecendo emanar das próprias paredes. Sentiram arrepios, quedas repentinas de temperatura que lhes arrepiavam a espinha. Então, as sombras começaram a mover-se. Nos arredores de uma cidade esquecida, erguia-se um hospital abandonado. As suas janelas como olhos vazios a olhar para o mundo. Este não era um hospital comum. Era um lugar para onde os doentes não iam para sarar, mas para morrer. Os seus últimos suspiros a ecoar pelos seus corredores desolados. Reza a lenda que os espíritos dos que morreram dentro das suas paredes ainda vagueiam pelo edifício, as suas almas atormentadas incapazes de encontrar a paz. Dizia-se que se podia ouvir os seus gemidos a ecoar pelos corredores vazios à noite, um coro de sofrimento que lhe arrepiava até aos ossos. Numa noite um grupo de exploradores urbanos, armados com câmaras e sede pelo paranormal, decidiu investigar o hospital abandonado. Tinham ouvido as histórias, claro, mas descartaram-nas como mero folclore, ansiosos por capturar provas do sobrenatural. Assim que entraram, o ar tornou-se pesado, denso com o cheiro a desinfetante e a decadência. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos, a ecoar pelos longos corredores esterilizados. A Estrada Nacional 2, uma fita de asfalto que corta o coração de Portugal, é tanto uma tapeçaria de folclore como uma estrada. Entre as histórias de tascas à beira da estrada e sinais de neon, existe uma narrativa mais sombria, uma história sussurrada entre caminhonistas e viajantes cansados. É a lenda da Maria Gancha, uma aparição fantasmagórica que assombra um troço solitário da estrada. Dizem que ela aparece à meia-noite em ponto, uma figura solitária banhada no brilho pálido dos faróis. O seu vestido é branco, o seu rosto obscurecido pelas sombras de um chapéu de abas largas. Os condutores, com o coração a bater forte numa mistura de medo e piedade, param para lhe oferecer boleia. Ela entra no lugar do passageiro, o seu toque frio como gelo, e sussurra um destino. Depois, tão depressa como apareceu, desaparece, deixando para trás apenas o leve cheiro a alfazema e um silêncio arrepiante. Há quem diga que é o fantasma de uma jovem que morreu num trágico acidente naquele mesmo troço de estrada, o seu espírito eternamente à procura de boleia para casa.
Na trasloja mal iluminada de uma loja de antiguidades, aninhado entre relíquias empoeiradas e tesouros esquecidos, jazia um artefacto de poder perturbador. Era um medalhão de prata ornamentado, a sua superfície gravada com um desenho intrincado que parecia contorcer-se e mover-se quando visto diretamente. O lojista, com os olhos carregados de uma mistura de medo e fascínio, avisava os clientes da sua história sinistra. Reza a lenda que o medalhão era amaldiçoado, ligado a um espírito vingativo que procurava retribuição do além-túmulo. Dizia-se que quem possuísse o medalhão seria atormentado pelo infortúnio, a sua vida a desfazer-se lentamente até encontrar um fim prematuro. Muitos descartaram os avisos do lojista como mero teatro, uma estratégia inteligente para despertar o interesse de turistas crédulos. Uma jovem, atraída pela beleza sombria do medalhão, ignorou os avisos e comprou-o, a sua curiosidade a superar o seu bom senso. Assim que o medalhão lhe tocou na pele, ela sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de pavor a instalar-se sobre ela como uma mortalha. Nas profundezas das serras remotas, envolvida numa névoa etérea que se agarrava à terra como um membro fantasma, ficava uma aldeia mergulhada num mistério inquietante. Era um lugar intocado pelo tempo, onde os habitantes viviam de acordo com antigas tradições e sussurravam histórias de uma escuridão que espreitava para lá do nevoeiro. Numa noite fatídica, a aldeia desapareceu sem deixar rasto. Quando o nevoeiro finalmente levantou, a única prova de que a aldeia alguma vez existiu foi o leve eco de perguntas sem resposta a pairar no ar. Alguns sussurravam sobre uma antiga maldição, uma força malévola que consumiu a aldeia e o seu povo, arrastando-os para o abismo. Outros falavam de uma ilusão em massa, uma loucura coletiva que varreu a aldeia, levando seus habitantes a abandonar as suas casas e a desaparecer na vastidão. Qualquer que seja a explicação, o mistério da aldeia desaparecida permaneceu, um lembrete arrepiante das forças invisíveis que moldam o nosso mundo. O Grande Teatro São Carlos, outrora um farol de arte e cultura, erguia-se agora como um monumento decadente a uma era mais glamourosa. Os seus assentos de veludo estavam rasgados e desbotados, as suas varandas douradas acumulavam pó, e um silêncio fantasmagórico pairava no ar, quebrado apenas pelo ranger do palco, enquanto este se acomodava na escuridão. Reza a lenda que o teatro era assombrado pelo fantasma da sua antiga atriz principal, uma mulher chamada Luísa Todi, que morrera tragicamente durante uma atuação, o seu último suspiro a misturar-se com os aplausos da audiência incauta. Dizem que o espírito da Luísa ainda assombra o teatro, a sua presença a fazer-se sentir mais fortemente, durante o silêncio arrepiante entre os atos. Os técnicos de palco falavam de adereços, a moverem-se inexplicavelmente, luzes a piscar, e o som tênue de aplausos fantasmas a ecoar pelo teatro vazio. Alguns até afirmavam ter visto a própria Luísa, um vislumbre fugaz de uma mulher vestida de branco, os seus olhos tristes a refletir as luzes do palco. Eles espreitam na periferia da nossa visão, estas figuras sombrias, frequentemente vislumbradas na escuridão da noite, ou nos momentos fugazes entre a vigília e o sono. São as sombras, entidades envoltas em mistério e medo, a sua própria existência um testemunho arrepiante do mundo invisível que nos rodeia. Alguns acreditam que sejam seres interdimensionais, a cruzar-se acidentalmente com a nossa realidade, enquanto outros sussurram que são arautos da desgraça, a sua presença um prenúncio de infortúnio. Os encontros com as sombras são frequentemente fugazes e aterradores. As testemunhas descrevem uma sensação de serem observadas, uma sensação avassaladora de pavor que os invade como uma onda fria. Viram a cabeça, vislumbrando uma silhueta escura, uma forma humanoide desprovida de feições, antes de esta desaparecer nas sombras. À medida que emergirmos da escuridão destas histórias, a verdade inquietante permanece. A linha entre o real e o imaginário esbate-se, deixando-nos às voltas com a possibilidade arrepiante de que talvez, apenas talvez, estas histórias contenham um grão de verdade. O poder assombroso destes locais reside não apenas nas próprias histórias, mas no nosso próprio medo inato do desconhecido. Somos atraídos pelo macabro, pela emoção do medo, porque nos lembra a nossa própria mortalidade, a
fragilidade da nossa existência. Da próxima vez que se encontrar numa sala escura, ao ouvir o vento a uivar lá fora, lembre-se das histórias que partilhamos. Recorde as histórias arrepiantes de casas assombradas, aldeias desaparecidas e figuras sombrias à espreita na periferia. E pergunte a si mesmo: acredita?